pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que nesse vídeo eu esclareço, explico para alguns amigos, tento solucionar a dúvida, o questionamento deles acerca de que se a ivermectina interferiria ou não na atividade vacinal, se ela reduziria essa atividade vacinal. Não, de fato a ivermectina ela não reduz essa atividade vacinal e pelo contrário, ela pode potencializar essa resposta imune vacinal. Ela não interfere porque basicamente as vacinas, a porção antigênica das vacinas ela é protegida por um invólucro, seja nanopartículas de natureza lipídica, seja pelo vetor viral, que é envolto por uma membrana lipídica, de maneira que esse antígeno ele está protegido da ação da ivermectina, de maneira que a vacina ela penetra, ela é internalizada para o interior do citoplasma. Além disso, desse invólucro, também é importante se ressaltar que, pelo que se sabe, a grande maioria das vacinas tem como antígenos porções da glicoproteína que se localizam no domínio RBD dessa glicoproteína, de maneira que a ivermectina ela se liga numa outra região dessa glicoproteína spike, que não é em espinho, que não é esse domínio RBD de ligação que tem como base a maioria das vacinas que se valem da tecnologia do RNA mensageiro. Isto posto, é importante também se compreender que a ivermectina ela apresenta a propriedade de reduzir a síntese de citoquinas, ou seja, ela inibe a tempestade de citoquinas, de maneira que, ao inibir essa tempestade de citoquinas, ela inibe uma série de citoquinas, de fatores de crescimento e de outros mediadores químicos que são capazes de interferir com essa resposta imune do organismo às vacinas. Então, pelo contrário, além dela não interferir, não reduzir, não inibir a atividade vacinal, ela apresenta potencial por diferentes mecanismos que nós vamos estudar nos slides seguintes, de potencializar essa resposta imune vacinal, de maneira que, se você gostar desse vídeo, se você tiver algum comentário a acrescentar acerca desse vídeo, alguma crítica, se gostou, se não gostou, poste nos comentários que nós vamos procurar atender você. No mais, continue assistindo esse vídeo e vamos compreender com mais profundidade o porquê da ivermectina. Ressalto novamente, além de não interferir na atividade vacinal, não reduzir a atividade vacinal, ela pode, isso sim, potencializar essa resposta imune vacinal. Feitas essas considerações iniciais, nós passamos a compreender o porquê a ivermectina ela não reduz a atividade vacinal. Para tanto, é necessário que nós relembremos algumas características estruturais e o mecanismo relacionado com as vacinas em uso no Brasil, em uso no contexto mundial da pandemia. Basicamente, no Brasil, duas vacinas são distribuídas à população em larga escala, quais sejam as vacinas da AstraZeneca Oxford e a vacina da Coronavac. E existe mais uma que já foi inclusive autorizada para comercialização, mas que não é utilizada de uma maneira ampla na população brasileira, qual seja a vacina da Pfizer. Isto posto,
Essas três vacinas, elas apresentam mecanismos de ação, a despeito dos mecanismos de ação serem diferentes, o efeito por elas determinado, por elas obtido, é basicamente a indução da resposta imune contra componentes antígenos vacinais, tendo como molde a estrutura do SARS-CoV-2. Relativamente à vacina da Pfizer Moderna, que é ilustrada em tela, essa vacina ela consta de uma nanopartícula de natureza lipídica contendo no seu interior o RNA mensageiro, que é o antígeno viral, o antígeno vacinal obtido a partir do antígeno viral, da estrutura do antígeno viral. Isto posto, essa nanopartícula ela se liga à membrana plasmática de maneira que esse RNA mensageiro ele é dirigido para os ribossomas. Dos ribossomas ele sofre translação de maneira que a glicoproteína spike, ou aquela porção da glicoproteína spike de origem no RNA vacinal é sintetizado. Esse antígeno, ele pode sofrer diferentes destinos, ou ir para o exterior da célula, ou então, em nível intracitoplasmático, ser processada, originar novos antígenos e induzir respostas como a imunidade dependente do anticorpos, imunidade citotóxica dependente do anticorpos, ou então ser processada em nível proteossomal, ou em nível do complexo de Golgi, ou então em nível nuclear, se ligando em moléculas do complexo de histocompatibilidade principal do tipo 1, ou então em moléculas do complexo de histocompatibilidade principal do tipo 2 e induzir essas respostas imunes dependente do anticorpo, citotóxica dependente do anticorpo e dependente, ou melhor dizendo, e imunidade celular, imunidade citotóxica celular. Basicamente, essa imunidade dependente do anticorpo e a imunidade celular, elas diferem relativamente às células efetoras e também com relação ao complexo maior de histocompatibilidade principal que se ligam ao antígeno vacinal. No caso da imunidade celular, se dá por moléculas do complexo de histocompatibilidade principal do tipo 1. E no caso da imunidade dependente do anticorpo, ela se dá por meio do complexo, das moléculas do complexo de histocompatibilidade principal do tipo 2. De maneira que as células efetoras também elas diferem. No caso da imunidade celular, são as células citotóxicas CD8 positivas, citotóxicas, porquanto existem também as células da linhagem CD8 positivas imunossupressoras. Isto posto, relativamente à imunidade dependente do anticorpo, essa imunidade dependente do anticorpo, ela diferencia um pouco da imunidade celular, porquanto a imunidade efetuada por essa célula CD4T positiva, ela se liga
não especificamente na molécula do complexo maior de histocompatibilidade principal. Ela se liga no anticorpo que se ligou nesse complexo maior de histocompatibilidade principal do tipo 2, contendo o antígeno, e aí sim induz essa imunidade citotóxica dependente do anticorpo. A célula CD4 positiva, ela reconhece a porção FC do anticorpo. Entendido esse mecanismo de ação da indução vacinal das vacinas da Pfizer e Moderna, nós relembramos a estrutura da nanopartícula que contém esses antígenos vacinais, esses RNA mensageiros, seja da Moderna, seja da Pfizer, que se encontra de permeio a uma estrutura de natureza lipídica. De maneira que a ivermectina ela apresenta essa propriedade de atravessar essa membrana lipídica e induzir a osmose dessa nanopartícula, semelhantemente ao que faz com a molécula do SARS-CoV-2. De maneira que, ao fazer essa fragmentação, essa explosão, por assim dizer, dessa nanopartícula, ela aumenta a disponibilidade, a biodisponibilidade desse RNA mensageiro nos ribossomas, de maneira a, sob a minha óptica, potencializar, apresentar uma potencial eficácia para aumentar essa atividade vacinal. Isto posto, nós passamos a analisar agora o mecanismo de ação das vacinas da AstraZeneca Oxford, que tem como base o antígeno viral presente em um vetor também de natureza viral. De maneira que a resposta imune ela se dá mediante a atividade desse vetor viral que propicia a que esse antígeno vacinal seja processado, seja transformado em antígeno semelhante ao antígeno viral, ao antígeno do coronavírus. E, basicamente, relativamente a essa vacina da AstraZeneca Oxford, também a ivermectina, a despeito de também apresentar o potencial para penetrar no interior desse adenovírus, ele não se liga também à estrutura de natureza, ao antígeno vacinal, semelhante ao antígeno viral, porquanto ele também é modificado na sua estrutura, a exemplo da modificação que ocorre com relação ao RNA das vacinas, o RNA mensageiro das vacinas da Pfizer Moderna, ele não se liga nessa estrutura, nesse antígeno vacinal incorporado ao adenovírus, porquanto esse antígeno vacinal também, a exemplo do RNA mensageiro da Pfizer Moderna, esse antígeno
vacinal incorporado ao vetor, ao adenovírus, também sofre modificações, objetivando atenuar a sua toxicidade, bem como induzir um maior potencial imunogênico. De maneira que a ivermectina, a exemplo da vacina da Pfizer, da Moderna, da nanopartícula, dessas vacinas Pfizer e Moderna, ele também penetra no interior do adenovírus, como eu já mencionei, contudo, não se liga também, como eu já mencionei, nesse antígeno vacinal, porquanto esse antígeno vacinal é alterado na sua estrutura relativamente à estrutura viral, porquanto, a despeito dele penetrar, não se ligar nesse antígeno viral, ele também não promove essa explosão, essa fragmentação por osmose que ele induz nas vacinas Pfizer e Moderna, porquanto a couraça do adenovírus que contém o antígeno vacinal na vacina da AstraZeneca Oxford apresenta proteínas essas que protegem esse invólucro, esse vetor viral de sofrer essa fragmentação pela ivermectina. Finalmente, relativamente às vacinas da Coronavac, a vacina da Coronavac, que tem como base a estrutura viral atenuada, a ivermectina também não se liga nesse antígeno vacinal, porquanto esse antígeno vacinal ele é atenuado por um processo de desnaturação relacionada com o calor e com a desnaturação química, que altera também a superfície antigênica vacinal. A ivermectina, mesmo entrando em contato a molécula do vírus atenuado com a ivermectina, porquanto, a exemplo também da nanopartícula das vacinas por adenovírus, essas partículas virais atenuadas também são susceptíveis da ivermectina também penetrar por osmose, por causar uma desintegração, uma fragmentação de natureza osmótica. Contudo, isso não ocorre porquanto essa inibição dessa eficácia vacinal da vacina da Coronavac, porquanto os vírus, eles são atenuados na sua estrutura, seja pelo calor, seja pela desnaturação química por produtos químicos, de maneira que também a ivermectina não se liga nesse antígeno viral atenuado. E, além do que, ela apresenta por exemplo, da vacina da AstraZeneca Oxford, de atenuar o possível efeito antitrombótico em um número reduzido de casos. Ela também, no caso da vacina da Coronavac, ela apresenta a propriedade de, por apresentar na sua estrutura um anel lactona esse que é bastante semelhante ao beta-propio-lactona, também um componente dessa estrutura da vacina da Coronavac, que é responsável pela atenuação do efeito
tóxico dessa vacina Coronavac. Então, a ivermectina, por apresentar esse anel lactona, também apresenta essa propriedade de atenuar o efeito tóxico da vacina, o reduzido efeito tóxico da vacina Coronavac. E relativamente à vacina da Pfizer Moderna, também a ivermectina apresenta a propriedade de, ressalto novamente, além de potencializar a disponibilidade por meio dessa fragmentação dessa estrutura de natureza lipídica da nanopartícula, expondo mais aos ribosomas, ela também apresenta a propriedade de, ao fragmentar esse lipídio, tornar esse lipídio menos tóxico ao organismo, porquanto também admite-se para esse lipídio, que constitui o veículo desse RNA mensageiro, uma potencial eficácia, diga-se de passagem, também um número reduzido mínimo de casos.